Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Jorge Seife pressionou Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, para que faça a leitura de CPMI voltada a investigar os atos de 8 de janeiro, além de esclarecer a distinção entre tal comissão parlamentar mista de inquérito e a CPI proposta pela senadora Soraya Tronic. O congressista denunciou investidas de Lula para sabotar a comissão. Seife esclareceu: existe, de alguma forma, uma confusão gerada pela desinformação, uma informação que tem causado inclusive revolta nas pessoas sobre a diferença de CPI para CPMI. A gente precisa esclarecer a população de que existia nesta casa, no Senado Federal, uma CPI proposta pela senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul, proposta na legislatura anterior, e que essa CPI acabou não conseguindo o número de assinaturas, mas existe outra de iniciativa do deputado André Fernandes, do Ceará, que é uma CPMI, uma comissão mista que envolve as duas casas para investigar os atos do dia 8 de janeiro. Nesta toada, o parlamentar complementou: nós queremos saber, enquanto brasileiros, enquanto parlamentares, enquanto deputados, enquanto senadores, o que afinal aconteceu no dia 8 de janeiro na esplanada dos ministérios. Será que tinha ali pessoas infiltradas? Será que foi uma armação? Será que realmente existia ali? Não temos certeza. Ou foram vândalos, depredadores? Nós não sabemos e queremos que a verdade floresça. Dessa maneira, Seife denunciou as sabotagens perpetradas por Lula contra a Comissão Parlamentar Mista. Infelizmente, nós temos visto o governo federal, o Poder Executivo, fazendo um esforço muito grande, oferecendo cargos, oferecendo estatais, oferecendo bancos públicos, comprando, ameaçando deputados e senadores que assinaram a CPMI, proposta pelo deputado André Fernandes, de que se assinassem essa iniciativa seriam punidos, não recebendo aquilo que é direito do povo, direito de cada cidadão deste Brasil, que é receber através das emendas destinadas aos estados, aos deputados e senadores, para que se construa uma sociedade brasileira melhor. Assim, ele pressionou Pacheco: como o senhor está representando aqui o presidente Rodrigo Pacheco, aproveitamos para fazer esse apelo para que realmente dê celeridade a esse anseio da população brasileira. Quero que o senhor, quando ande nas ruas, seja abraçado. O senhor, que preside a Câmara Alta brasileira, simplesmente convoque a sessão do Congresso Nacional. E não é só o 8 de janeiro. Há vetos. Até quando vamos perder tempo sendo cobrados pela população brasileira? Ademais, Seife retrucou o recente ataque de Lula ao senador Sérgio Moro. Existiu uma operação a Lava Jato, como o Brasil nunca antes tinha visto. Quantas vezes não orei a Deus pela equipe da Lava Jato para que tragam lisura, para que Deus fortalecesse os braços dos homens e mulheres que faziam parte da Lava Jato, que agora vemos desmantelada por um judiciário que não deveria se posicionar. Na última semana, após ser pressionado, o senador Rodrigo Pacheco chegou a se comprometer a ao menos definir a data da sessão do Congresso, mas não o fez no tempo estabelecido por ele mesmo. Com o poder de decidir as pautas, Pacheco ignora a vontade popular e os apelos dos próprios senadores. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores que chegam às suas mãos.
Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de Fishing Expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que foi extinto pela graça presidencial. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei e requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Nesses inquéritos, em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, em exercício, Jorge Cajuru, obrigado pela sua deferência. Senador Isalci Lucas, demais senadoras e senadores, uma excelente tarde. Hoje é um dia muito especial, senador Plínio Valério, porque eu me lembro e saúdo aqui o senador Romário do Rio de Janeiro, porque ele sempre traz eventos em prol do portador de síndrome de Down, as pessoas que nós chamamos de crianças, pessoas especiais, e hoje, inclusive, ganhei aqui um broche dos pezinhos, né, que é um símbolo dessa luta em prol dos direitos dessas pessoas portadoras dessa síndrome, e quero saudar o senador Romário. Também quero fazer um esclarecimento, se o senhor me permite. A população que nós temos recebido, nós que temos uma rede social, somos ativos nas nossas redes sociais, senhoras e senhores senadores e pessoas que nos prestigiam através da TV Senado. Existe de alguma forma uma confusão gerada pela desinformação, uma informação que tem causado inclusive revolta nas pessoas sobre a diferença da CPI para a CPMI. A gente precisa esclarecer a população de que existia nessa casa, no Senado Federal, uma CPI proposta pela senadora Soraya Tronic do Mato Grosso do Sul, proposta na legislatura anterior, e que essa CPI acabou não conseguindo o número de assinaturas, mas existe outra iniciativa do deputado André Fernandes, deputado federal André Fernandes do Ceará, que é uma CPMI, é uma comissão mista, onde envolve as duas casas para investigar os atos do dia 8 de janeiro. Nós queremos saber, enquanto brasileiros, enquanto parlamentares, enquanto deputados, enquanto senadores, o que afinal aconteceu no dia 8 de janeiro na esplanada dos ministérios. Será que tinham pessoas ali infiltradas, senador Cajuru? Será que foi uma armação? Será que realmente existia ali, né? Não está nem, não temos a certeza. Existia realmente, foram terroristas ali, ou foram vândalos, depredadores? Nós não sabemos e queremos que a verdade floresça. Infelizmente, nós temos visto o governo federal, o Poder Executivo, fazendo um esforço muito grande, oferecendo cargos, oferecendo estatais, oferecendo bancos públicos, comprando, ameaçando deputados e senadores que assinaram a CPMI proposta pelo deputado André Fernandes, de que se assinassem essa iniciativa, seriam punidos não recebendo aquilo que é direito do povo, direito de cada cidadão desse Brasil, que é receber através das emendas que são destinadas aos estados, aos deputados e senadores, para que se construa uma sociedade brasileira melhor. Então, eu queria fazer esse esclarecimento. População brasileira, existe, né, já com 35 assinaturas aqui nessa casa e mais aproximadamente 180, 190, se não me falha a memória, dentro da Câmara Federal. Essa CPMI está em andamento, só aguardando
a sessão do Congresso Nacional, e o senhor que está representando aqui o presidente Rodrigo Pacheco, aproveitamos para fazer esse apelo, para realmente que dê celeridade a esse anseio da população brasileira, senador Jorge Cajuru. Também quero aproveitar a oportunidade e fazer um apelo aqui aos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, pessoas que compraram suas armas de fogo. Eu sou CAC também, senador Cajuru, sou um grande admirador do desporto, nasci e cresci em um lar onde meus pais, meus avós tinham arma de fogo para proteger a nossa vida, a nossa família, o nosso patrimônio, e sempre desde novo fazia tiro esportivo, tiro ao alvo, é uma diversão, um esporte que eu decidi para a minha vida. E muitos CACs, senadores Alci Lucas, têm nos procurado falando: Seif, devemos fazer o recadastro na Polícia Federal, conforme a nova orientação por parte do Executivo do Ministério da Justiça. Senhores CACs, eu faço um apelo para os senhores: nós somos diferentes, nós que somos cumpridores das leis, nós precisamos nos submeter às leis desse país, ainda que contrariados, ainda que lá no Estatuto de Desarmamento, inclusive proposto pelo atual governo, está dizendo que o Exército Brasileiro, o Ministério da Defesa que é responsável por esse cadastramento, mas nós somos diferentes, somos cumpridores das leis. Imaginem vocês se amanhece o mês de abril e vocês não se recadastram. Qual será a diferença de um CAC que se armou legalmente, que comprou sua arma, que fez exame de aptidão, fez o exame psicológico? Qual será a diferença de vocês, senhores CACs, o qual me incluo, para os demais portadores de armas ilegais e até de criminosos? E pensem no seguinte: querem exatamente que os senhores não se submetam às leis, para que no dia 1º de abril batam a sua porta dizendo: você é ilegal, você escondeu, você omitiu uma arma de fogo, e que você seja equiparado a um criminoso que você não é. Você é um defensor da liberdade, como eu sou. Então, senhores CACs de todo o Brasil, um apelo que eu lhes faço: recadastrem as suas armas de fogo, ainda que, como eu, contrariados, porque dentro do Estatuto do Desarmamento essa competência é do Exército Brasileiro, é do Ministério da Defesa. Senador Cajuru, eu tenho 45 anos e antes de 2018, não sou nem tão novo, nem sou tão velho, estou quase chegando a meio século de idade, faço em maio agora 46, daqui a 4 aninhos eu estou com meio século, e não é pouca coisa. Mas eu não me recordo, nesses 45 anos vividos, especialmente antes de 2018, todas as pessoas que eu via, senhoras e senhores senadores, tirando foto com alguma celebridade, era com jogadores de futebol, como o Romário, era com artistas da Rede Globo, era com astros do rock, eram com personalidade dos esportes. Eu nunca tinha visto, senador Cajuru, nunca observei na minha vida cidadãos e cidadãs brasileiros parando políticos para tirar foto. E isso é uma grande alegria hoje, sermos celebrados pelas pessoas se sentirem representadas aqui nessa casa, saberem que nós estamos lutando pelo direito delas, saber que nós temos feito uma política diferente do que foi feito anteriormente. E muito me orgulha, senador Cajuru, passar pelos aeroportos, às vezes jantando com minha família, comendo uma pizza, ou indo até a escola da minha filha, e as pessoas me cumprimentando, falando: posso tirar uma foto? Quem sou eu? Eu sou um servo da população brasileira, especialmente dos catarinenses. Isso me orgulha muito, e isso cabe uma reflexão. Essa casa, cada um dos senhores e das senhoras precisam ser celebradas pelo povo brasileiro. E infelizmente, por exemplo, por essa questão de CPMI, por questões de abuso de autoridade de algumas
pessoas de dentro do judiciário, tem diminuído essa casa, tem tirado nossos poderes, tem esvaziado o poder conferido pela população brasileira. O senhor teve milhares de votos, assim como eu, assim como todos aqui presentes. Nós queremos ser celebrados. E quando a pessoa vem nos cobrar algo, nós temos que ter uma pronta resposta. E isso eu gostaria de levar a reflexão do senador Rodrigo Pacheco. Senador Rodrigo Pacheco, o senhor não está aqui, está muito bem representado pelo senador Cajuru. Eu quero que o senhor seja celebrado nas ruas como eu tenho sido. Quero que o senhor, quando passe no aeroporto, o senhor seja abraçado e as pessoas postem em suas redes sociais. Está aqui um representante de Minas Gerais que tem presidido essa casa, a Câmara Alta, a Câmara dos Lordes brasileira, simplesmente convocando uma sessão do Congresso Nacional. E não é só questão de 8 de janeiro não, senador Cajuru. Não é só isso. Existem vetos e aprovações, desde o governo anterior do presidente Jair Bolsonaro e agora do presidente Lula, que precisam ser deliberadas, lidas e resolvidas. Até quando nós vamos ficar perdendo tempo e ser cobrado pela população brasileira, que muitas vezes não entende esses dias? E eu peço que o senhor me dê um minutinho a mais. Muito obrigado. Então eu faço esse apelo para o senhor. Aproveito também para parabenizar o ex-juiz Sérgio Moro, atual senador, que existe um Brasil antes da Operação Lava Jato, uma operação corajosa que combateu como nós nunca tínhamos visto. Eu ainda era um cidadão comum, era o descarregador de peixe na cidade de Itajaí, Santa Catarina, senador Cajuru. E eu sou um homem religioso. Dobro o meu joelho, me conecto com o Papai do Céu. E quantas vezes eu não orei pela equipe da Lava Jato? Senhor, abençoa esses homens, que tragam lisura, que tragam luz à corrupção desse Brasil, que o nosso povo não merece. Parabéns ao senador Cleitinho pelos seus posicionamentos aqui. E orava muito para que Deus fortalecesse os braços dos homens e das mulheres que faziam ali parte da Operação Lava Jato, que agora nós vemos desmantelada por um atual juiz. E todas as dicas que tem posicionamento político partidário de um judiciário que não deveria se posicionar. E para finalizar, eu tinha mais coisa para falar, mas já que eu estourei meu tempo, eu vou respeitar os demais colegas que estão aguardando. Senador Cajuru, além do dia das pessoas com síndrome de Down, que aqui já rendemos nossas homenagens, hoje também é dia de um homem que resgatou meu patriotismo, que me fez enxergar que existem políticos honestos, que era sincero, reto com as suas palavras, um homem que venceu eleições sem nenhuma coligação partidária, sem financiamento de campanha, com 7 segundos de televisão, e venceu milagrosamente através de um movimento popular, Jair Bolsonaro, que hoje faz 68 anos de idade. Lamento muito que ele não esteja aqui para eu lhe dar um abraço pessoalmente, mas eu quero agradecer todos os esforços que ele fez enquanto presidente do Brasil, e quantas lições ele me deu, e quantas broncas me deu, e eu tive a honra de participar de um ministério 100% técnico, que infelizmente difere do atual ministério, de pessoas que infelizmente não representam e têm feito barbaridades com a economia do Brasil, e isso não se fizeram ainda nem 100 dias de governo. Então, pela fé, coragem, ousadia, por ter ensinado que a verdade liberta, por nos ter resgatado o orgulho, o patriotismo de levantar nossa bandeira verde e amarela e colocá-la na janela do meu apartamento e colocar no meu carro. Então eu tenho muita gratidão ao presidente Bolsonaro. Senhor presidente Bolsonaro, onde o senhor estiver, parabéns pelo seu dia, e a sua missão somente começou. Nós esperamos 2026 para uma nova corrida presidencial. Muito obrigado. Deus abençoe o nosso Brasil. Eu que agradeço.